Você está tentando emagrecer e você acha que está fazendo tudo certo. A dieta, o treino, até mesmo a suplementação. Só que aí o resultado ele é desse tamaninho, ou inexistente. Eu falo muito aqui sobre as questões hormonais, que muitas vezes impactam pra caramba no seu resultado, na sua perda de peso. Porém, muitas vezes nós cometemos erros bobos que também atrapalham nessa perda. Então no vídeo de hoje eu vou falar com certeza da parte hormonal, mas também vou falar de alguns erros bobos que podem atrapalhar no resultado final. Então vem comigo. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila, eu cuido da saúde de várias mulheres, de várias faixas etárias e com objetivos diferentes. Então nos vídeos eu falo coisas baseadas em conhecimento e na minha experiência pessoal, experiência com os meus clientes. Mas vamos lá, vamos entender o que acontece. Eu sempre falo aqui da questão hormonal, tá? A questão hormonal ela atrapalha muito na questão da perda de peso. Porém, muitas vezes coisas bobas também podem atrapalhar. Então nesse vídeo eu vou falar de 5 coisas que as pessoas podem cometer de erros que atrapalham nos resultados finais. Vou começar falando do basicão e vou terminar explicando a parte hormonal, obviamente. Então vamos lá. Primeiro erro muito comum são os adicionais. Uma coisa que eu já peguei na minha consultoria, a cliente tendo dificuldade de emagrecer, por exemplo, eu fui tocar como é que você está preparando o seu frango, embora eu tenha um guia explicando como faz isso. Eu perguntei como você está preparando o seu frango. E ela é americana, ela disse que colocava uma tablespoon, uma colher de sopa de manteiga em todas as preparações. E ela gostava de comer o frango fresco. Então era 4 vezes ao dia, jogando um monte de manteiga. Aquilo ali somava 500 calorias e ela não percebia. Bem como pessoas que confundem um ovo inteiro com a clara de ovo. É muito diferente. Nutricionalmente o ovo inteiro vai ser bem melhor. Mas questão de caloria, ele vai ter muito mais caloria, tá? Outra coisa, a pessoa vai fazer uma salada e ela vai lá em plástico de azeite. Outra, pessoas comendo fora, por exemplo, elas vão pedir o arroz, tá? Aí vai achar que é um arroz feito comum, mas às vezes esse arroz, ele tá cheio de óleo, tá? Principalmente óleo de soja. Então você vê que são umas coisinhas, uns adicionaizinhos que a pessoa não percebe. Um cafezinho, às vezes, com leite ou com heavy cream, que as americanas gostam muito, seria um creme de leite misturado. Isso adiciona um monte de calorias e às vezes a pessoa não percebe. Nesse sentido, o déficit calórico acaba sendo muito atrapalhado por coisas idiotas. Segunda coisa que também é bem boba, e muitas pessoas elas acabam caindo nisso, é a questão de achar que tudo que é fitness é realmente saudável e é baixo em calorias. E a gente sabe que não é assim. Se você for pegar, por exemplo, um bolo sem glúten, não vai ter o trigo ali, beleza, não vai ter o glúten, porém vão colocar, por exemplo, óleo de soja, óleo de semente, coisas do tipo, coisas oxidadas, sendo que a caloria também, a diferença de caloria às vezes para um outro alimento, não é quase nada. Obviamente que é melhor você comer uma coisa sem lactose, sem glúten, do que você comer algum outro tipo de coisa, tipo uma coisa com fritura e tudo mais. Só que isso não muda muitas vezes a questão da caloria. E às vezes vão ter vários alimentos ruins, vão ter conservantes, vão ter adoçantes artificiais que muita gente vai piorar a compulsão, tá? Já vi muita cliente também ficar com compulsão, fui lá tentar entender o que estava usando adoçante. Então, assim, são coisas às vezes que passam despercebido e você não percebe. Porque muitas vezes a pessoa entende que a coisa fitness é o como à vontade, Você pode comer à vontade. Você come alface à vontade, filha. Você pode beber à vontade, mas às vezes aquele teu bolinho fit, ele vai ter ali umas 150, 200 calorias. Ele vai misturar muito carboidrato simples com gordura saturada, coisas que o seu metabolismo às vezes não vai metabolizar muito bem, Seu corpo não vai dividir, vou falar sobre isso mais pra frente no vídeo, e aí você acaba caindo em coisas que vão atrapalhar no seu resultado final, e você nem imagina às vezes, tá? Terceiro erro também muito comum é o pessoal que faz muito cardio e negligencia a musculação. Eu tenho uma aluna, ela é de endurance, ela fica fazendo cardio uns 3, 4 horas por dia, e ela não emagrece tão fácil assim. E aí ela se pergunta por que se eu faço tanto cardio? Não é assim. Uma coisa que eu falo muito aqui, falei até no vídeo anterior, questão do seu músculo. O músculo, ele é o seu metabolismo ativo. Você treina a musculação lá, você queima na hora, mas você continua queimando mais calorias ao longo do dia. Enquanto que com cardio, não, você só queima naquele momento ali. E outra coisa, muita gente às vezes negligencia um e só faz o outro e acaba perdendo massa muscular. Aí você cataboliza, você perde um pouco de músculo, que é a sua massa ativa, seu metabolismo ele vai ficar mais devagar.
Outra coisa também, às vezes, se a pessoa tiver uma vida muito estressante, né, e tudo mais, está fazendo muito cardio, isso pode piorar o balanço do cortisol, fazendo você reter até mais líquido e ficar mais pesadinha na balança, né? Então pode ser uma coisa contra você. Então o equilíbrio é uma coisa essencial. E vamos falar sobre os hormônios, né? O terceiro e quarto eu vou falar sobre coisas que envolvem questões hormonais, porque assim, o déficit calórico, sim, ele é primordial para uma perda de peso, né? Você vai ver muita gente fazendo polêmica com isso, né? Falando, não é só déficit calórico, beleza. Mas você pensa uma pessoa que está com metabolismo lento por questões hormonais, ela vai fazer quanto de déficit calórico para ela ter resultado? E fazer aquele déficit calórico pode piorar quanto? Por exemplo, a tireoide dela. Pode piorar quanto questão de deficiência de nutrientes, né? Será que o caminho é esse? Então vamos entrar mais profundo nessa parte. Quarta coisa que é muito negligenciada é o sono, né? No sono você faz reparação, você tem lá um aumento do growth hormônio, que eu falo tanto aqui, o GH, o hormônio do crescimento, que vai ajudar a metabolizar a gordura, que vai ajudar na construção de massa muscular. Então, se você não dorme direito, também atrapalha na sua reparação muscular. Como eu falei, músculo é metabolismo ativo, né? Se você ficar perdendo massa muscular, seu metabolismo fica mais lento. Outra coisa também que o sono pode fazer, ele pode alterar o seu cortisol, que pode alterar a sua insulina. O que isso pode fazer? Pode fazer com que você fique com mais fome durante o dia, pode fazer com que você não consiga aproveitar direito os macronutrientes e fazer o que eles têm que fazer, né? Seu corpo separar carboidrato, proteína, gordura. E às vezes você vai acabar acumulando mais gordura, retendo mais líquido, tá? Então o sono é uma coisa primordial. Eu tenho um vídeo sobre o sono, vou botar ele em algum lugar aqui para vocês assistirem porque é muito importante. Quinta coisa, também de hormônio, né? Negligenciar desbalanço hormonal. Como eu falei antes, a questão do sono pode bagunçar o seu cortisol. O cortisol bagunçado, você fica com muita dificuldade de perder peso, tá? Como eu já falei milhões de vezes aqui, cortisol muito alto pode afetar a sua insulina, pode fazer você reter líquido, pode fazer com que você não consiga usar os carboidratos muito bem e acumular gordura. Cortisol muito baixo pode fazer com que o seu corpo não mobilize a gordura direito, então ela fica lá, ó, aquela gordura persistente, fica ali para a vida toda, sabe? É isso que pode acontecer. Outra coisa também, que eu falo sempre aqui, predominância estrogênica. Se você tiver com a progesterona baixa, seu estrogênio muito alto, você fica acumulando, principalmente no membro inferior, no seu tríceps também, gordurinha, aquela gordura que não sai por nada. Você treina, faz a dieta, faz tudo, aquela gordura fica ali pro resto da sua vida. Então você não pode negligenciar isso. Você já fez todas as etapas. Fez a primeira que eu falei, segunda, terceira, chegou no sono, tá mais ou menos, chegou no hormônio, tá cagado, o resultado vai ser muito mínimo, tá? Então você precisa se importar com essas cinco coisas e consertar os seus erros, você vai ter muito mais resultado, tá? Esse foi um vídeo curto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e vamos crescer essa comunidade. Vem mais vídeo por aí, pessoal. Um beijo!